Bebam água, crianças. Já deu preto e branco o suficiente? É que você não tem nada, né? Eu não tô inspirada hoje, Cecília. Fernanda, prazer, esse é o canal das Bi. Você vai assistir agora o Bi News, o nosso vídeo que conta as notícias da semana. Por que você tá rindo, viado? Eu não tô rindo mais. Falando nisso, caso você não tenha assistido a série do canal das Bi, esse domingo soltamos um episódio um tanto revelador, não é mesmo? Então, ó, clica aqui no card para poder acompanhar os últimos acontecimentos. Comenta a hashtag Time Herbert. Comenta a hashtag Time Fernanda Rainha Sensata. A gente tá aqui nos estúdios do Inova Brab, tá? Pra poder contar pra vocês as notícias da semana. Hoje no BNews, uma suposta racista ganha R$1,5 milhão de reais. Um comediante supostamente é condenado a 6 meses de prisão. Um educador é supostamente desconhecido da população e nunca fez nada, né, pro Brasil. Deputada é ameaçada de morte e não é de esquerda, nem supostamente. Mas supostamente C é de comunista. A gente já devia ter visto isso, né? Canal das Bi começa com C, comunista. Mas Minas está dando bom exemplo. E não tô falando de Minas, tô falando de Minas Gerais. Eles estão dando um ótimo exemplo, por isso que tem o nome Minas, não é mesmo? Coreia do Sul legaliza o aborto. Mulher trans é eleita pela primeira vez no Japão. Encontramos o buraco negro. E não foi em Game of Thrones. E nenhum homem. A gente já aprendeu em Game of Thrones que não é homem que vai resolver o rolê. Boa noite, bom dia, boa tarde. Infelizmente, Paula ganhou o BBB. Ficamos tristes, ficamos, mas agora sabemos que Paula tem R$1,5 milhão na conta, o que significa que caso ela perca a ação, ela vai ter muito dinheiro para pagar de indenização para Rodrigo e Gabriela. E aqui embaixo tem uma notícia falando que ela vai prestar depoimento nessa quarta-feira ou antes. Então a gente vai ficar aqui atento. Outra pauta muito comentada essa semana foi Danilo Gentili. Mas, dessa vez, não foi mais uma piada de mau gosto que ele fez. Né? Toda semana o Danilo Gentili encontra alguém para tirar sarro. Normalmente pessoas que fazem parte de grupos minoritários. Ele gosta de tirar sarro de gordo, ele gosta de tirar sarro de mulher, ele gosta de tirar sarro de viado, de sapatão, de deputada assassinada, executada. Uma lista assim extensa. Dentre essas pessoas que ele já ofendeu, a gente tem Maria do Rosário e Marcelo Freixo, assim como a Manuela Dávila foi ofendida pelo Danilo, etc e tal. Aí o pessoal começou a ficar meio puto porque o Danilo Gentili foi condenado criminalmente por 6 meses de cadeia. E aí começou uma revolta na internet de comediantes de todos os tipos, de esquerda, de direita, a galera falando, e a liberdade de expressão? Será que vão começar a aprender agora todos os comediantes que fizerem qualquer piada? Isso abre um precedente perigoso, etc, etc e tal. Quantos comediantes brancos você já viu preso? Obrigado. E é exatamente isso que a Djamila Ribeiro falou no seu post do Facebook, explicando um pouco sobre o contexto e o que significa essa condenação do Danilo Gentili. Muito provavelmente, mesmo se o juiz de segunda instância confirmar essa sentença de 6 meses, é regra que sentenças tão pequenas como essa, para crimes que não são violentos, para crimes que, né, não oferecem perigo para a sociedade, eminentemente, são revertidos em trabalho comunitário, né? Em ajudar a sociedade de outra forma. Você vai pagar alguma multa, e aí você vai e fala assim, então assim, preso ele não vai ficar, né? Ele pode ficar tranquilo, ele inclusive já começou a fazer piadinha, teve gente oferecendo visita íntima para Danilo Gentili, né? Eles vão se afundando cada vez mais, porque começa a fazer piada como se fosse pra cadeia, fosse uma coisa engraçada, né? Pra ele pode ser engraçado, que é um homem branco rico. Enfim, aconselho a todos vocês clicarem no link que está aqui embaixo na descrição e ler o post da Djamila. Inclusive, aconselho vocês a seguirem a Djamila não só no Facebook, como no Instagram, em todas as redes sociais que você tiver, porque ela é uma mulher que consegue, às vezes, explicar o óbvio e, às vezes, te dá ferramentas para que você explique para outras pessoas. Então é isso, o Danilo Gentili provavelmente não vai ser preso. O problema e o foco dessa discussão não deveria ser o fato dele ter sido condenado, e sim das piadas de extremo mau gosto
que ele fez. E é uma agressão, sim. Eu vi uma entrevista do Danilo Gentili no Pânico, né? Aquele programa também que é sensacional, né? Falando que ele também perdeu um processo pro Freixo e vai ter que pagar 20 mil reais. E ele estava explicando, falando que foi simplesmente uma piada, porque o Freixo isso, porque o Freixo normalmente fala que machismo é ruim, que tem que defender as pessoas, e aí ele fez uma coisa machista. Só que daí você acha que é simplesmente uma piada, mas se você entra no tweet mesmo e você vai entender o que o Danilo Gentili realmente fez, ele atrelou o Marcelo Freixo aos Black Blocs e acusou ele de assassinar pessoas. Ele não fez uma piadinha, isso é calúnia. E que bom que o Marcelo Freixo teve o dinheiro e o recurso para poder ir atrás de advogado e atrás de processo para o Danilo Gentili começar a pagar. A gente tem que entender que liberdade de expressão significa falar o que você quer, certo? Mas você também pode ter que escutar o que você não quer, e esse escutar pode vir em multa pela sociedade civil de pessoas que você ofendeu no meio do caminho. Falando em embuste famoso, vamos falar de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tuitou que todo mundo conhece, o professor Olavo de Carvalho, mas quem aqui, cadê a esquerda explicando quem é esse tal de Freire, esse Paulo Freire, o que ele fez para a educação? E aí virou cachacota, né, gente? Porque, caso você não saiba, a gente já até falou aqui no canal das Bi sobre Paulo Freire, como ele é importante não só para a educação no Brasil, mas como ele é reconhecido internacionalmente como uma figura a ser lida, relida, estudada e as teorias aplicadas nas escolas. E aí tem aqui embaixo também o link de uma pessoa que fez um compilado muito bacana sobre tudo que o Paulo Freire já fez e todos os países que publicaram coisas sobre Paulo Freire que respeitam as ideias de Paulo Freire, que acham que realmente isso é importante. Já o Olavo de Carvalho, como a gente vai lembrar vocês aqui, não é formado, ele é astrólogo, né? É um cara que já fez muito pela educação do Brasil. Isso, caso você não tenha percebido, foi ironia. Falando em ironia, eu acho muito irônico a gente estar aqui defendendo deputados de extrema direita, mas são coisas que a gente tem que fazer de vez em quando, não é mesmo? Tem uma deputada do PSL, partido do presidente Bolsonaro, que está sendo ameaçada de morte. Ela está sendo ameaçada de morte pelos comunistas? Pelos esquerdopatas petralhas que estão querendo a morte dela? Não. Ela está sendo ameaçada de morte pelas próprias pessoas que concordam com as visões dela, porque ela decidiu falar a verdade. Ela decidiu falar que existia sim um esquema de laranjas de candidatas mulheres no PSL, o partido dela, para ganhar dinheiro do partido. Complicado, né? A gente defende sempre o direito da pessoa falar a verdade, eu acho que isso é essencial, né? A gente vai sempre lutar pelo direito das pessoas falarem a verdade. Independente dela estar falando a verdade ou não, da gente gostar dela ou não, da gente concordar com o tipo de política que ela está querendo implementar ou não, ameaças de morte não são bacanas, não são legais e não devem ser feitas. Então tá bom. Falando em comunistas, a gente descobriu a verdadeira relação entre a letra C e os comunistas. Quer dizer, a Janaína, uma deputada muito famosa lá do PSL também, que inclusive tá super defendendo a outra deputada lá, tá falando no Twitter e tá sendo xingada também. Ela falou que é contra a mudança do nome de PSL para PCL, porque o S de social talvez dê interpretações para as pessoas, né? E aí eles queriam colocar o C de conservador, Partido Conservador Liberal, mesmo que isso dê um bug na cabeça. Mas aí Janaína foi lá e falou: C não pode, porque C é de comunista. E aí ela desmascarou nisso todo mundo, gente. A gente aqui do canal das Bi é comunista porque começa com C. Não é mesmo? Aconselho Janaína a nunca mais entrar num bar que vende Coca-Cola, porque daí você vai estar apoiando o titio Marx. Mas isso era só uma piadinha, gente, mesmo. Porque agora a gente vai, começar as good news. E são várias good news, porque a gente tá gostando desse negócio de trazer bonito. Para trazer as good news da semana, eu vou trazer o meu especialista. O Chapolin Colorado foi igualzinho. Então me diz, Herbert, o que está acontecendo na maravilhosa Minas Gerais, meu estado de nascença, que só tem coisa boa lá. Mentira, tem umas coisas bem ruins. A Universidade Federal de Minas Gerais lançou um curso em sexualidade e gênero, que na verdade é uma formação transversal aí. Essas disciplinas já existiam de forma mais isolada,
Mas agora eles juntaram isso tudo num currículo para que as pessoas possam fazer até como atividades complementares, valendo, né, aquelas horas que são difíceis da gente conseguir. Então é uma oportunidade para as pessoas se informarem, porque eles sabem bem a importância que é você estar inteirado com o seu contexto social. Não é mesmo? Exatamente. E a gente vê aí também aquele negócio que acontece, que a gente falou isso no vídeo passado, né? O quê? Que não adianta um presidente, um governo que vai ficar 4 ou 8 anos, na pior das hipóteses, querer reescrever a história, né? Quando você tem um corpo docente que vai lutar para que os seus alunos tenham o contexto da história e o que eles estão vivendo agora. Enfim. Acho que um bom exemplo é isso, que a gente não desesperar só a questão, né, as leis federais, o âmbito federal para resolver a nossa vida. A gente pode ir atrás do municipal, tudo bem que esse é federal, né, no caso. Mas ainda assim, o estado de Minas Gerais está aí mostrando proposições à frente. Aqui, tem outro negócio que aconteceu muito bacana, mas do outro lado do planeta. Ah, na Coreia do Sul? Exatamente. Gente, Coreia do Sul, você imagina o quê? O quê? Eu imagino uma galera que é mais conservadora, né? Você pensa na cultura, você pensa que é uma coisa super restrita. Você lembra, teve uma época que eles estavam fazendo protestos contra a primeira-ministra, que estava sendo acusada de corrupção e foi condenada, etc e tal, e aí tinha as manifestações, que era aquela coisa que a galera sentava e milhões de pessoas nas ruas e sem baderna, a galera com coreografia. E aí eu pensei, gente, isso será que é verdade? E aí o que aconteceu na Coreia do Sul? A Coreia do Sul declara que a proibição do aborto é um ato inconstitucional. Ou seja, é o Estado meter na mão onde não deve meter. Em consequência disso, mulheres na Coreia do Sul vão poder fazer o aborto. É uma luta que muitas mulheres enfrentam não só lá, né? Mas em todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, que ainda é uma dificuldade. Inclusive Simone Beauvoir já falava que susto, achei que era Monimi, não. minha amiga. Já falava que em momentos de crise política e crise econômica, os primeiros direitos a serem retirados são os das mulheres. Então, por isso que a gente está vendo essa pauta ser repetida tantas vezes, né? Porque isso está acontecendo no país inteiro, porque a gente conquistou muitas coisas, está acontecendo essa crise política e aí eles acham mais fácil puxar por onde eles acham que é o elo mais fraco. Vamos falar de outra mulher foda? Claro! Uma mulher transexual está dando o que falar na política do Japão. Olha só, a gente continuou lá no Oriente. E aí ela foi eleita. Foi a primeira transexual eleita a um cargo eletivo, né, no Japão. E isso também, a gente pensa em uma sociedade que é super conservadora. Inclusive a série Gaycation. A atriz Ellen Page viajou por vários países no mundo, inclusive Japão, Brasil, Jamaica, Estados Unidos. Caramba. Falando um pouco sobre o que acontecia com a comunidade LGBTI em cada um desses países. E o que ela mostrou lá no Japão é que existia uma falta de conversa, seja publicamente, seja dentro de casa. Inclusive, existiam no Japão pessoas que eram contratadas para ajudar pessoas a saírem do armário para os seus pais, né? Era um serviço que você contratava para essa pessoa ir falar com você, com seus pais, porque existe muito essa barreira, porque no Japão as pessoas não falam muitas coisas, é uma coisa cultural. E ver uma mulher trans ser eleita nessa sociedade dá muita esperança também, de que se ela consegue lá, por que a gente não consegue parar de matar as nossas mulheres trans aqui? Né? Não que isso não aconteça lá também. Exatamente. Mas assim, o que eu acho mais interessante dessa notícia é a colocação dela. Vou até abrir para ler exatamente o que ela falou. Diferente de alguns LGBTI, brasileiros inclusive, que não tem muita empatia pelas outras pessoas da sigla, não é mesmo? Ela diz o seguinte: quero retribuir o favor aos que me apoiaram, trabalhando duro para criar uma sociedade na qual os LGBTI possam ser ativos. É isso, né, gente? A gente sabe que o canal das Bis só existe porque teve muita gente lutando antes da gente. A gente sabe que Érica Malonguinho só tá eleita como representante aqui de São Paulo porque existiram muitas pessoas trans lutando para que ela alcançasse esse espaço. Então a gente não pode esquecer da nossa história nunca. Recado dado. E agora vamos falar do seu assunto favorito, Ebert. Meu? Buraco negro. Então assiste o vídeo do Meteoro que explica o que é o buraco negro e qual a importância de terem tirado uma foto pela primeira vez do buraco negro.
Foi qualquer pessoa que tirou essa foto? Na verdade, não foi uma pessoa que pegou lá o celular e apontou pro céu e tirou uma foto. É verdade. Não foi também uma selfie. O que aconteceu foi o seguinte, foram utilizados 8 telescópios ao redor do mundo, tirando várias fotos enquanto o mundo ia mexendo, né? Porque a Terra não é plana, caso você tenha... Ufa, obrigado. Enquanto a Terra vai girando, eles foram tirando fotos de vários pedaços do céu diferentes, criando uma foto gigantesca. E aí uma mulher recebeu essa função, de pegar todos esses 1 trilhão de informações, de terabytes, e achar O buraco negro. o buraco negro. Só que aí tinha uma questão, né? O qual? Ninguém sabia o que era o buraco negro, como que aparecia, né? Ninguém sabia. Se o buraco negro era vermelho, azul, roxo, redondo, quadrado, estrelado, se era... Ninguém sabia. Então ela teve que criar um algoritmo que analisasse todo esse 1 trilhão de imagens. terabytes de informação para poder achar o buraco. E outra coisa muito legal, que eu vi essa imagem e eu achei sensacional. Coloca aqui atrás, Cecília. Boa! Uma mulher em 1969 foi a responsável por escrever o código do software que permitiu ao homem chegar na Lua. E aí agora, em 2019, uma mulher criou o algoritmo que possibilita a primeira foto de um buraco negro. Ou seja, a gente é boa de matemática e não é de hoje. É só dar oportunidade que chama. Agora vamos falar sobre uma coisa que é pra trazer Essa eu vou até tirar a novos brusinha. espectadores para o canal das Bi, porque é o tópico do momento, não é mesmo? É mesmo. BBB acabou, Ah. Masterchef não tá tão legal assim, o Aprendiz tá cheio de macho embuste, então a gente vai falar o quê? De uma outra série que tem um monte de macho embuste também, mas existe grande possibilidade deles morrerem. Então a gente gosta mais que é Game of Thrones. É GOT. E o Ebert gosta muito. Eu Acompanhou adoro. todas as temporadas, sabe todos Claro. os personagens de cor. Aham. E o que você achou desse primeiro episódio, amigão? Eu achei, assim, consideravelmente um conjunto expressivo de referências histórico-sociais. Histórico, a história é histórico, né? É histórico. Entendeu? Histórico. Sociais e poéticas. Poético. Das cores e luzes. Cores. O calor e o frio. O frio, o Porque calor. Snow, né? Snow. Snowman. Snowman. Jon Snow. Jon Snow. Snowman é o Jon Snow. Essa garota Exatamente, parece que não Snowman. entende nada E o de que GOT. você achou da revelação, da reação do Jon, a revelação de quem ele realmente é? Bombástica. Você não sabia? Não, eu achei bombástica. Mas você já sabia ou não sabia dessa informação? Não sou capaz de opinar. Sabe o que eles descobriram? O quê? Que eu tô walking and shitting para GOT. Porque eu não sei de nada, eu não assisto. Gostou, Simone? Eu não sei. Exato! Eu achei que já nem ia dar mais, mas aí eu falei, agora eu vou usar, chegou a minha vez. Mas presta atenção, Hum. porque eu criei 2 teorias, 2 possíveis finais pra Game of Thrones. Não, acabou de começar, já quer falar do É a final? última temporada, amigo. Tá bom, mas... A gente tá pensando sobre isso Que há muito ansiedade, tempo. hein? Mas aí, assistindo esse primeiro episódio, eu tive a realização que existem 2 finais que seriam sensacionais. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Você conhece a Daenerys, Rainha dos Dragões. Mas é claro. Você conhece a Yara. Claro que eu conheço. O que ela é? O quê? É uma mulher, olha só. É uma mulher sapatão sim. maravilhosa. Daenerys e Yara, né? Elas já tiveram um pequeno encontro, uma conversa one-on-one que deu pra sentir o clima da minha casa. E aí o que aconteceu? O irmão da Yara acabou de resgatar ela. Ela tava presa, o tio dela tinha prendido ela e tava meio que ameaçando estuprar ela. Essas coisas que Game of Thrones faz, né? E aí o irmão dela foi lá, salvou ela. E ela falou, eu vou ir pegar o meu barquinho e vou ir pra nossa ilhinha. Pegue o seu banquinho Exatamente. e saia de mansinho. Vou pegar os nossos barcos, vou pra nossa cidadezinha ali, porque quando der merda, porque os White Walker estão chegando lá, eles vão precisar de algum lugar pra fugir. Então ela tá indo lá pra casinha. Aí a Daenerys vai lá lutar contra os White Walker. Vai dar merda, porque os White Walker, eles estão mortos, que não morre. Vai dar merda, e aí a Daenerys vai ter que fugir. E aí quando a Daenerys fugir, ela vai encontrar com a Yara no castelo, com a comidinha pronta, com a mesa pronta. Eu falei assim, venha. E aí elas vão se apaixonar. Mas elas já são um casal?
É a teoria da Fernanda. minha teoria, amigo! entendi. Meu Deus. Era a minha teoria. Falta representatividade, né? E Que aí a gente uma não coisa- pode ver duas pessoas que já querem juntar. E aí uma coisa muito importante. O White Walker não sabe nadar. E a casinha da Yara é uma ilha. Aí o que que vai rolar? A Daenerys vai estar lá com os dragãozinhos dela, com os órfãos da guerra, porque vai morrer muita gente, né? E aí ela vai casar com a Yara, elas vão adotar esses órfãos e ficar ali na ilhinha esperando o inverno passar pra elas poderem dominar todo o reino. Entendi. Eu acho que vai ser isso. Ou, outra Ou- possibilidade é existir um matriarcado, né? Porque a gente sabe que mulher é muito melhor em resolver problema do que homem, né? isso eu E concordo. a gente tem várias personagens mulheres sensacionais que foram crescendo durante as temporadas e ganhando papel, assim, sensacional. Então, você tem a Daenerys, você tem a Sansa, que alguns chamam de sonsa, mas ela é até que inteligente. Até que inteligente não, ela é inteligente pra caramba. A gente tem a Arya, que é a irmã da Sansa, que é ninguém. Quem? É a que tá na cara dela. Ah! Nossa, Entendi. Tentei te ajudar, amiga, tá difícil. Que virou uma assassina de mão cheia. Isso daqui é a lista das pessoas que ela ainda quer matar e das pessoas que ela já matou, amigo. Gente, ela é boa, hein? Porque ela viu o pai dela ser decapitado. Entendi. E aí isso fez com que ela tivesse um pouquinho né, daquela coisa sanguinária. Oi, Mas Bia? agora me explica o que que elas são, o que que você quer dizer que tá falando há horas, o que que... Eu quero que todos os homens morram. Não todos os homens da história, mas todos os reis, príncipes, etc e tal. Fique só a mulherada. E a mulherada vai tomar conta do reino, vai dar um cabo nos White Walker e vai resolver todo o problema. Você não Entendi. falou de Brienne. A Brienne é essencial também. A Brienne é essencial. A Brienne tem 2 metros de altura, meu filho. Gosto ela de aí, ó, mulheres altas. Ela faz assim, você cai pra trás, porque você fica com medo. Parece semelhante essa história com um rapaz que eu conheço. Oh, tudo bom, Fernanda? Gostoso. Enfim, gente, coloca aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer com Game of Thrones. E se vocês querem que toda segunda-feira eu fale um pouco sobre as minhas impressões de Game of Thrones para irritação de Ebert. Tá, mas assim, só pra fechar então, Ah, e falando em séries, cara, se você não assistiu ainda o episódio 4 de Do Outro Lado, você tem que assistir. Os comentários estão sensacionais, as pessoas estão adorando a série. ou odiando esse episódio. Quem odiou Odiando fui no eu. mesmo sentido que a gente odeia alguns episódios de Game of Thrones. Que quebra o nosso coração em 1000 pedaços. Nossa. Não adianta, né? Tudo que eu falar, ela vai querer voltar para GOT. Então, comenta aqui embaixo qual que você acha que vai ser o final entre esses dois da Fernanda. Inclusive, eu mudei o nome do canal das Bi no Twitter para Canal das Bi da Daenerys. Bacana. Bacana. No Instagram não haverá alterações. Mas comenta aqui embaixo qual desses dois finais seriam os preferidos para vocês. E o que você acha que acontecerá no 5º episódio de Do Outro Lado. Ou no segundo episódio de Game of Thrones. Um beijo. Tchau. Yes! Mais um, galera!